quartou. As nossas lives de quarta, 10 e 1. Bom dia, o pessoal aqui do Instagram. Bom dia, você aí do YouTube, né, que está agora, nesse momento, aí assistindo essa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. E hoje a gente tem um bate-papo incrível. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês que vão ver no YouTube, tá bom? No YouTube ainda não está ao vivo, mas vai ser colocado lá. E você que está aqui, hoje o tema é absurdamente interessantíssimo. E a gente vai falar sobre sexo é pecado? Né? Parece uma pergunta muito óbvia para a resposta. Mas nós vamos entender alguns parâmetros, algumas dificuldades que trazem dores e frustrações para as mulheres cristãs. Muito bom dia você que está aqui comigo. Quero te pedir para você compartilhar aqui essa live comigo, que chegue a mais mulheres, porque o assunto é de suma importância, principalmente para o público cristão. Muitas mulheres cristãs não se sentem amadas, desejadas, né? E eu digo isso porque deixa eu arrumar aqui. Eu digo isso porque eu convivo, né, nos bastidores, em palestras, né, em chá de mulheres, em trabalhos com mulheres, né? Então, há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu vejo essa dificuldade que a mulher ela tem de sentir prazer, de chegar ao orgasmo, e tudo funciona como nós pensamos. Então, quando nós iremos falar sobre sexo, tem muito mais a ver com a entrega, com aquilo que está inserido dentro de mim, com aquilo que eu penso, como isso funciona, né, em mim do que no outro. E aí nós vamos entender por que sexo não é pecado. Sexo, gente, é o propósito e a importância no casamento. Eu sempre pontuo aqui que o casamento ele não é só feito de sexo, mas você vai entender que sem ele, sem o sexo, é como uma criança triste, é como um jardim sem flor, né? É como, né, um jardim que não é regado, né? Algo que vai morrendo, um casamento frio, sem conexões emocionais entre o casal, e que isso transborda quando se tem filhos, isso transborda na relação profissional, isso transborda nas relações interpessoais, isso transborda, melhor dizendo, dentro de mim. Então, se nós formos falar sobre sexo é pecado, não. Sexo é dom, sexo é vida, sexo é aliança, sexo é prazer. E porque muitas mulheres sentem dores inconscientes, também dores físicas. Muitas mulheres não gostam de falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa necessidade, né? Então, nós vamos enfatizar aqui, como eu fiz o tema sexo é pecado, porque não se fala, não se conversa, existem muitos tabus, existem muitas dificuldades de falar sobre o assunto, de ter o autoconhecimento, né? Então, hoje eu vim contextualizar aqui de uma forma geral sobre esse tema de tão importância para nós mulheres. Então a gente precisa entender que o sexo ele é algo que foi feito por Deus na criação, para ser vivido na sua plenitude da sua vida, da sua plenitude da sua sexualidade. Porque a sexualidade, você que já me segue aqui, sabe que é a energia de vida. E essa energia de vida, né, ela está inserida em todas as áreas
da nossa vida. Então vamos entender que a expressão, né, se torna só uma carne. Por quê? Porque existe a relação sexual. Então, quando nós entendemos isso de uma forma leve, saudável, né? Eu sempre costumo falar, quando eu falo de sexo, principalmente ao público cristão, às mulheres cristãs, nós temos que entender que quem vulgarizou, se tornou vulgar, essa linguagem vulgar, essa linguagem pejorativa, essa linguagem desconstrutiva sobre sexo, não é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela fala sobre isso, sempre falou e nos ensina de uma forma excelente. Então, quando nós, né, não aceitamos, ou então nós se sentimos desconfortável, muitas mulheres, né? Então, se sente desconfortável em ouvir a palavra sexo, em conversar sobre isso. E isso tem tudo a ver interno, pela cultura que foi inserida desde criança até adulto. Como a pessoa aprendeu, ela desenvolve isso na vida adulta. Então, a cultura familiar, a cultura religiosa, o ambiente que ela viveu, o ambiente que a criança, né, ela inseriu inconscientemente, né, aquela convivência de pai, de mãe. Então, nós vemos que coisa linda é a Bíblia, e por isso que eu perguntei, sexo é pecado? Não. E eu vou falar várias vezes isso aqui, não. E a Bíblia vai falar da expressão uma só carne. Por quê? Porque ela é uma união física. E quando o casal, o homem e a mulher, eles se casam e eles não têm relação sexual, o que acontece? Pode ser invalidado, anulado esse casamento. Por quê? Porque não teve a consumação de dois corpos, de duas pessoas. E quando a gente vai falar à luz da palavra, a gente vai entender que é muito mais do que a união de dois órgãos genitais. É de alma, é de aliança, que Deus assim determinou. Então, de uma vez por todas, nós precisamos entender que sexo é presente, é vida, é dom, é aliança, né? Sexo se louva a Deus fazendo sexo. Mas nós temos, porque nós somos culturais, estamos inseridos dentro de culturas, né? E inconsciente absorvemos essas informações preliminares, né? Essa linguagem que vem aos nossos desde que é pequena, é uma coisa que não pode ser falada, é uma coisa que é escondida, é uma coisa que é guardada. E claro que não tem que ser respeitada, mas eu digo assim, ninguém não, né? Não posso dizer ninguém. Muitas pessoas, muitas mães, muitos pais não orientam seus filhos porque não tem na sua estrutura o conhecimento suficiente para trazer para essa geração que sexo não é algo promíscuo, não é algo leviano, não é algo sujo, que isso são linguagens de quem realmente não conhece a palavra e a finalidade para que Deus criou o sexo. Então a gente vai entender que homem e mulher se tornam um através do sexo. Não é através do sim, não é através de uma assinatura, não é através de um olhar, é através da penetração do órgão genital, da vagina e do pênis. O marido e a mulher, o homem e a mulher se tornam um através da penetração do sexo e da vagina.
Bom dia a todo mundo que está chegando. Compartilhe essa live, que eu estou aqui bem. Se tem pergunta, faça. Fica à vontade, eu estou bem aqui centrada nessa conversa, que eu tenho certeza que vai destravar muitas mulheres. A mulher foi feita para ser amada, desejada. O próprio corpo da mulher, os hormônios da mulher, o próprio corpo feminino, ele já sente essa necessidade de toque, de ser amada, de ser desejada, de se sentir bonita, de sentir prazer. A sua sexualidade está em todos os aspectos do nosso ser. Nós transpiramos sexualidade, porque nós somos um ser sexual. E para muitos, que existe muito tabus nisso, quando nós falamos de sexo, na nossa cultura ainda é muito inserido que isso não há necessidade, que isso é carnal. Mas é da carne. E quem fez foi Deus. Então a gente tem que começar o quê? A entender que há um mundo espiritual, mas há um mundo físico. E que muitos casamentos, muitos casais frios emocionalmente, não há uma conexão. Por quê? Porque não tem sexo. Porque sexo para muitos casais não é importante. Sexo para muitos casais, o que acontece? Existem muitos casais que cuidam muito dos outros, mas não cuidam da sua vida sexual. Cuida muito da família, de restituir lares, e não é que isso não é para ser feito, deve ser feito, mas tudo conforme as nossas forças, ou seja, os nossos limites. Gente, hoje eu resolvi fazer a live sem filtro, hein? Eu tô aqui ao vivo e a cores, ó, sem filtro. Para vocês me verem sem filtro. Essa sou eu, sem filtro, a vida como ela é. Volta aqui, vamos lá. Então, o casal, ele é uma só carne quando tem sexo. Adriana, eu não concordo, não precisa concordar, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia que diz, Gênesis 2:24. E eu adoro o conselho de Paulo, porque Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai reafirmar isso aqui que no Velho Testamento fala. Porque o tema da live hoje, você que está chegando agora e não sabe, é: sexo é pecado? Não. Mas muitas pessoas aprenderam o que é. Por que que... Olha, gente, eu tive uma experiência, né, de dar uma palestra ano passado para um público que não é cristão. E há uma diferença gritante, exuberante, estrondosa, como as pessoas veem o sexo. Então, eu quero te mostrar como a Bíblia fala sobre esse assunto, para que eu e você, para que as mulheres que têm dificuldade, né, de se sentir amada. Quantas perguntas quando eu vou palestrar? Pode isso? Pode aquilo? O que não pode? As pessoas, elas vivem preocupadas em não viver o momento. É claro que a Bíblia, ela estabelece valores, limites e regras. E nós temos que fazer o que ela permite. Mas quantas mulheres, quantos casais infelizes, porque não tem uma vida sexual ativa, uma vida sexual prazerosa. Quantas mulheres se sentem usadas, abusadas? Se sentem, não é que elas são. Ah, não. Quantas mulheres cristãs, né, gente? Eu tô falando para mulheres cristãs. Compartilhe essa live aí, por favor, porque tem mulheres que precisam aprender.
Quantas mulheres se refugiam, gente, na obra de Deus? Isso não é consciente, é inconsciente, porque elas vão se sentir amadas, úteis. Quantas pessoas, gente, querem ser líderes? Pasmem vocês, é todo mundo? Não, mas é uma boa parte. Por quê? Porque ela transfere todo o prazer, sabe? Quantas pessoas, quantos casais desconectados, porque não tem uma vida sexual ativa, uma vida sexual saudável. E o que isso gera? Gente, gera um estrago terrível no mundo. Vamos falar como crente aqui, estou falando para um público cristão. Gera prejuízo. Gera prejuízo na vida espiritual. Gera prejuízo na vida financeira. Isso gera prejuízo na saúde física e emocional. Gera prejuízo na conexão neural com o marido. Gera disfunção com os filhos. Filhos aprendendo que pai e mãe, que homem e mulher são totalmente desconectados. Porque o casal, quando ele não tem uma vida saudável, sexualmente falando, é um casal que não tem apego, não tem afeto, não se brinca, não tem um brilho no olhar, não tem um aconchego na casa. Então, qual é a mensagem que um casal que é desconectado sexualmente, que faz sexo por obrigação? E aí, qual é a mensagem que esse casal, se tem filhos, estão passando para os filhos? Estão gerando filhos emocionalmente desconectados também nessa área. Então, não tem como não se tornar um sem sexo. E eu falo muito isso para as mulheres solteiras, viúvas ou separadas. Se você não está afim de fazer sexo, não casa. Vou repetir. Gente, bora compartilhar essa live? Bora compartilhar? Se você, as solteiras, as viúvas, as separadas, sei lá, não sei, que não tá afim de viver isso, não arrume um casamento. Não se enrole, não se embarace. Agora, aquelas que já casou e não gosta, meu amor, eu já vou te dizer uma coisa. Não tem o que fazer. Tá? Eu não vou entrar hoje, gente, nem na questão de traumas, né? De tratamento, não. Paulo aconselha os casais a não se absterem da relação sexual. Está lá em 1 Coríntios 7, do 2 ao 5. Venho falando sempre isso aqui. Porque um lar, um casal, marido e mulher, casado, que passa o quê? 1 mês sem sexo, 2 meses, 3 meses, faz até mês aniversário. Deveriam até botar um bolinho e comemorar 1 mês sem sexo. 2 meses sem sexo. Vai fazer mês aniversário. Como é que é a vida espiritual desse casal? Como é que é a vida financeira desse casal? Como é que é a conexão emocional? Como que é o dia a dia desse casal? Como que é na cama esse casal? 2 múmias, 2 gelos, 2 freezer, deitado um do lado do outro. E aí vai se gerando tanto distanciamento. A coisa vai ficando tão distante, tão muros emocionais vão sendo levantados entre esse casal que dormem junto, mas tem um muro. Tem uma parede enorme.
Isso é o quê? Nas emoções. Por quê? Porque estão totalmente desconectados. E é hora da gente falar, não, vamos celebrar, vamos mudar a chave, vamos transformar isso, vamos trabalhar isso, vamos mudar. E isso é fantástico, porque Paulo, ele fala assim, olha, você não pode ficar muito tempo. Você não pode ficar, a não ser por consentimento mútuo. Tá doente, tem uma enfermidade, é outra situação. Então, com saúde, tá tudo bem? Não pode. E quem tá falando, né, é a Bíblia. Então, eu tenho levado a palavra de Deus e mostrando. Porque, assim, já tem pessoas que não gostam de falar sobre isso, nem na palavra de Deus. E aí eu fico pensando, né? Quais são as crenças? Quais são os traumas e as limitações? O que está inserido dentro da pessoa, do ser, que ela não consegue ser feliz na sua área sexual? Porque nós temos que entender que o sexo começa na mente. Então, nós temos que preparar a mente, que vai preparar o físico, o corpo, para receber o outro órgão genital. A vagina recebeu o pênis. E por isso que muitas mulheres ficam com vaginismo, ressecamento. Porque muitas das vezes é do emocional. Ela está tão travada, ela devido a, não sei, aí eu não vou entrar em questões pessoais, mas por motivos, não sei, que ela está tão, os músculos pélvicos, né? Tem mulheres que quando a gente ensina a fazer, faço isso muito nas palestras, né? Quando a gente está dando, quando eu estou dando sobre sexualidade, a fazer o exercício pélvico. E tem mulheres que não conseguem fazer o exercício pélvico, porque a gente movimenta essa parte aqui da vulva, na parte de baixo, que é o assoalho pélvico. Que é o assoalho pélvico, é mais ou menos como ele sustenta, né, todo o órgão ali, o útero, né, ali, enfim. Então, você contrai, você solta, você contrai, você solta. Que nesse movimento que eu tô fazendo aqui, a gente faz o assoalho pélvico. E tem muitas mulheres, né, que não conseguem fazer isso. E aí, só para você entender como isso funciona nos músculos, no assoalho pélvico, sabe quando você carrega muito peso e dá aqui os seus músculos, eles ficam enrijecidos e eles ficam completamente endurecidos por nervosismo, estresse, enfim, etc. A mesma coisa acontece com os músculos pélvicos. Então, quando a mulher, quando eu falo assim, olha, vamos fazer o exercício pélvico, no assoalho pélvico, e essa mulher em questão, ela não consegue fazer, está enrijecida, é hora a luzinha tá assinando. O corpo, ele tá falando alguma coisa. Então, quando essa mulher está às vezes ainda não está com vaginismo, mas ela está ressecada, né? Há o quê? Essa mulher, quando ela está tendo relação, ela não lubrifica. Porque o que faz, né, esse assoalho pélvico ter esse movimento de contrair e soltar, contrai. Ó, tô fazendo aqui, ó, tô contraindo, tô soltando, ó, tô contraindo e tô soltando. Eu mesmo sentada, eu tô fazendo, ó. Eu não sinto nenhuma dificuldade, ó. Conforme tá a minha mão, tá o assoalho pélvico aqui, ó. Tô fazendo esse exercício aqui mesmo sentada.
Descruzei as pernas e tô aqui, ó, fazendo junto com você. Ó, minha mão, apertei, ó, segurei, soltei. Eu estou fazendo esse movimento no meu assoalho pélvico. Quando essa mulher, que ela faz isso, ela sente, ó, acende a luzinha do é hora de atenção. Por quê? A mulher, ela precisa ser lubrificada, porque o que lubrifica isso é o prazer. E aí tem mulheres que têm relação, mas não chegam a esse prazer, não chegam ao orgasmo, não são tocadas na sua vulva, né? Não, melhor, no seu clitóris. Tem mulheres que não conhecem o que é clitóris. Tem mulheres que não se permitem ser tocadas no seu clitóris. E o clitóris, eu não estou aqui com a vulva, está longe de mim, não dá nem para me pegar. O clitóris, ele é feito, a única finalidade, função do clitóris é dar prazer à mulher. É o órgão feminino mais importante do prazer da mulher. Então, a mulher, para ela se sentir, ela chegar ao orgasmo e sentir prazer, ela tem que ser tocada, estimulada. Mas para tudo isso acontecer, ela tem que gostar de sexo, ela tem que entender o que é sexo para ela, ela tem que ter esse prazer de fazer sexo, ela precisa estar bem, entende? Dentro da relação com ela mesma, principalmente. Tudo precisa a respeito de sexo estar bem assertivo, alinhado dentro dela. Ela precisa conhecer as suas áreas erógenas. Porque muitas das vezes a mulher quer que o marido, né, o parceiro, ele saiba tudo. Ele tem uma bola de cristal e ele adivinha tudo. Não, existem linguagens, comunicação, que a gente aprende, a gente ensina a fazer isso. Mas, se dentro do inconsciente há uma crença limitante, há uma crença religiosa ou uma crença cultural da família, essa mulher, ela se bloqueia. Ela não tem prazer, ela não se sente bem, ela não gosta, ela faz por obrigação. Não sei se vocês acompanham as caixinhas aqui nos meus stories. Essa semana que passou, teve uma pessoa que falou assim, como é que ela falou? Que ela não gosta de fazer sexo oral. Isso, mais ou menos isso, né? Ela tinha nojo, foi mais ou menos isso essa pergunta, né? Se era pecado e ela não gosta de fazer sexo anal. E aí eu te pergunto, ou melhor, sexo anal não, perdão, sexo oral. Perdão, sexo oral. E aí eu te pergunto, é pecado fazer sexo oral? Em vez de você me perguntar, eu tô te perguntando. É pecado? Porque hoje o tema da live é, sexo é pecado? Eu já te respondi não. Então, é pecado fazer sexo anal? O que você acha? Põe aí pra mim, sim ou não. Vamos lá, vamos, né, compartilhar isso, que nós já vamos pro próximo tópico. Vamos lá. Ninguém quer compartilhar? Gente, compartilha comigo. Enquanto você escreve, pra gente finalizar, olha, vamos falar aqui o que Paulo ele fala, né? Como eu estava falando, o casal, quanto mais tempo ele fica sem relação sexual, mais ele vai ficar mais desconectado emocionalmente um do outro. E aí o que precisa? O casal, a sexualidade é uma parte vital da vida conjugal, né? E deve ser tratada com responsabilidade. Então, fazer sexo é ter responsabilidade dentro do casamento. E não fazer a não ser por doença, a não ser, né? Isso é irresponsabilidade. Então, sexo oral é pecado ou não? O que vocês acham?
Responde aqui, olha, nessa bolinha com interrogação, se você não quer colocar aqui para todo mundo ver sua opinião, só eu vou preservar a sua identidade. E aqui, nesse bate-papo, a gente começa a perceber como é difícil falar sobre isso e dar até a sua opinião. Pelo medo do julgamento, né? Pela vergonha de falar sobre o assunto. Eu sempre fui uma pessoa, tanto que eu me especializei em sexóloga, né? E estou me especializando cada vez mais. Bom dia, meus amores, né? Por quê? Olha, elas estão se movimentando aí, né? E aqui é algo interessante. O oral, ele não é pecado e está na Bíblia. Tá lá, né? Só que existem fatores importantes que nós devemos pontuar. Nem tudo aquilo que não é pecado é prazeroso para certas pessoas. E quando a gente fala de sexo, a gente fala de prazer. A gente fala de entrega, né? Quando a gente fala de sexo, todos os nossos sentidos, os 5 sentidos, todos estão ao mesmo tempo funcionando. Todos, há uma descarga, vou falar dessa forma aqui para vocês entenderem, elétrica, né? Quando a pessoa vai chegar ao orgasmo. O verdadeiro orgasmo que muitas mulheres ainda não experimentaram é o ápice do prazer. É o ápice, né? O orgasmo é o ápice do prazer. Então, o que é interessante a gente falar sobre isso? Sexo oral não é pecado. Porém, nem tudo aquilo que é pecado é prazeroso para algumas pessoas. E é aqui que a gente tem que pontuar. Por quê, né? Porque não é pecado, eu também não, se a pessoa não gosta, né? Ela não é obrigada a fazer. Porque tudo aquilo que ela não gosta, ela não permite e ela é obrigada a fazer, isso é um abuso. Isso não é prazer. Então a gente tem que começar a entender algumas coisas e pontuar o que é prazer para mim, porque o corpo é meu. O corpo é, e o parceiro, ele não pode fazer na parceira aquilo que não lhe é permitido. Então, por isso que é bom a comunicação, porque isso traz o quê? Uma desconexão emocional e prazerosa na hora do ato sexual para o casal. É por isso que tem que ter uma linguagem assertiva e procurar de uma profundidade, de uma intimidade, conhecer um ao outro para ir alinhando pontos que ambos venham ser prazer. Por isso que cada casal é único dentro da sua construção sexual. Porque eu sempre digo isso, não é uma receita de bolo. Vamos compartilhar essa live, gente? Vamos compartilhar? Não é uma receita de bolo, 4 ovos, 2 cenouras, uma xícara de óleo, bate tudo, põe não sei o que. Não é. Então, nem tudo que não é pecado é prazeroso para algumas pessoas e tá tudo bem. Então, existe muitas posições, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Ou quase todo mundo, né? Que isso, eu ensino algumas coisas, eu vou colocar para a venda de novo, a sexualidade 1 e a sexualidade 2, e eu pretendo fazer a sexualidade 3, tá? E a gente tem um livro erótico na Bíblia. Você sabia disso? Um livro erótico na Bíblia. E eu fico... e me pasmem vocês que existem muitas pessoas do nosso meio. Bom dia a todo mundo que está chegando. Vamos compartilhar essa live. Porque o conhecimento é libertador, muda a chave. Que não fala. Só que, gente, nem tudo eu posso falar aqui, né? Mas a gente vive hoje, gente, você vê, por exemplo, tem a propaganda é dessa taça.
Vamos supor aqui, vocês vão entender o que eu quero falar. A propaganda é dessa taça. Ela é a menos que vai aparecer. O que vai aparecer é o quê? É uma pessoa sensual, quase seminua, mostrando a taça. A propaganda, entende isso? A propaganda é da taça. Mas a taça, ela é o que menos vai aparecer na propaganda, meu amor, minha linda. Vai aparecer a pessoa sem nada, mostrando o corpo cultural, mostrando a taça. Estou te dando um exemplo. Então, o que acontece? Sim ou não? Você vai concordar comigo, sim ou não? Então, isso está impregnado. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão inseridos dentro dessa cultura. E o que eu e você, como cristã, conhecedora da palavra, que tem um livro erótico dentro dela, que fala, deixa eu pegar até minha Bíblia, que eu adoro ela. Pera aí. Que tem o quê? Aqui, esse livro erótico. Então, como é que a gente não pode falar? Como é que a gente não pode viver? Como é que a gente não pode ensinar? Podemos e devemos ensinar e viver da maneira correta. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Deixa eu beber isso aqui, gente. Então, a gente aprendeu aqui que uma só carne é sexo. Não se torna uma só carne, porque a gente não... Homem e mulher, o ser humano, não faz sexo igual peixe. Você sabe como o peixe faz sexo? Você já viu? Você já viu como é que peixe se procria? Não sei se são todas as espécies, mas algumas sim. Você sabe como que é? E existem casais que querem, se pudessem fazer assim, fazeriam. Gente, olha, sexo por obrigação, sexo porque vou cumprir a tabela. Gente do céu. Sexo que se finge orgasmo para sair logo, acabar logo. Não. Sabe, aí eu fico pensando assim, o que essa mulher tá fazendo com ela mesma? E por que ela não se permite sentir prazer? Quais são os bloqueios, né? Quais são os traumas? Quais são as crenças? Aí a gente tem que começar a fazer pergunta. O que me bloqueia? É o meu corpo? Eu tenho uma baixa autoestima? Eu tenho vergonha do meu corpo? Gente, aprende uma coisa. Independente do biotipo, na hora do prazer, ninguém vai ficar olhando se tá flácido, se tem uma estria, se tem, como é que é aquele outro que mulher não gosta? Estria, como é o nome do outro, gente? Põe aí pra mim que eu esqueci, além da estria. Se o seio tá caído, põe um bojo, amarra aqui um negócio, né? Gente, tem, você conhece? Ai, gente, acho que eu vou fazer isso no YouTube. No YouTube. Tem, eu dei uma palestra para sexualidade, gente, e eu ensinei a mulherada, celulite, minha amada, celulite, tu acha? Na hora do prazer, tu nem liga para celulite, quanto mais ele, gente. Isso é maravilhoso, são conexões neurais, emocionais, espirituais. Você sabia disso? De alma. E quando um melhor sexo não é o físico. Então, quando a mulher, eu estou falando mulher porque a mulher, o meu público é feminino. Quando a mulher tem uma relação sexual assim, não tem entrega. E se não tem entrega, ou melhor, se não existe entrega, não se faz um sexo de louvor a Deus, de adoração, de alma. É um sexo só de físico. Entendeu? Entendeu isso aqui? Então, o sexo perfeito
Não é o sexo de corpo, é o sexo de alma. Porque sexo é aliança. Por que nem tudo eu posso falar aqui. Então vamos falar sobre o Cântico dos Cânticos, gente. Os teus seios são como as duas gazelas gêmeas, da gazela que se apresentam entre os lírios. Então, essa linguagem é uma metáfora, um simbolismo que celebra o corpo, a atração física de uma maneira positiva. Lá em Cantares está falando o livro erótico da Bíblia, os seios. Ele compara o seio como um cacho de uva. O que você faz com a uva? Bom dia, Betinha. Bom dia a todo mundo. Entendeu? Eu tô empolgada aqui. Então vamos celebrar o amor e usar a sexualidade. Né? Eu dei a palestra, né? E tinha umas irmãs gordinhas, fofurinhas, até mais do que eu. E eu ensinei os truques para elas. Deita de ladinho, coloca uma blusinha assim, não, né, gente? Compra umas coisinhas bonitinhas, né? Arruma o cabelo, escova os dentes, lava a vulva, lava os lábios inferiores, interiores, manda o marido lavar. Se tem barriga, manda ele lavar a barriguinha. Você sabia que conforme mais o homem cresce a barriga, mais o instrumento dele de trabalho diminui? Então, se o homem tem barriga, manda ele tirar a barriga, porque quanto mais barriga, o instrumento dele de trabalho, o brinquedinho dele vai ficar pequenininho. Eu esqueci até meu óculos, gente. Eu não aguento mesmo. Ai, Deus, eu sendo eu. Um brinde, Jesus, a nós. Ai, Senhor. Entendeu? Vamos celebrar. Então é maravilhoso. Destrave as suas crenças limitantes, crenças religiosas. Destrave. Existe uma coisa na sexualidade, a sistêmica, que é a lealdade parental. Preste atenção nisso, isso é fantástico. É uma descoberta, assim. Eu tenho a sexualidade sistêmica, ela fala sobre a lealdade parental. Então, por exemplo, a avó, vamos começar da avó, tá? A avó foi infeliz. Sexo para ela era só produção. Produzir. Então ela tá aqui. A filha aprendeu com a mãe que sexo é só para ter filhos. Tá? Essa lealdade parental. Vou colocar aqui assim para você entender, tá? Na sexualidade sistêmica. Essa mãe, ela viu a mãe dela, que é a avó aqui no topo, a avó dessa que a gente vai falar. Sexo para ela era só produzir. Mas ela era uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher que não era amada. E isso ela não é porque ela falava, porque a filha cresceu dentro desse ambiente. E toda a cultura, todo ambiente que essa mãe, que é dessa filha aqui, viveu, essa filha inconsciente recebeu. Agora tem a avó, que é a mãe. E essa mãe recebeu tudo dessa... Essa filha recebeu tudo dessa mãe, que agora vem o quê? Vem a neta. Por isso que a Bíblia, né, fala até a 4ª geração. Por quê? Vem a neta. Não dá pra me colocar a coisa aqui empilhada, né, gente? 1, 2, 3. E o que acontece? Muitas das vezes... a família vem carregando essa lealdade, por quê? Porque a avó sofreu no casamento, foi uma mulher amargurada, uma mulher triste, não foi sexo para ela na produção. Produz, faz sexo para ter filho, para procriação. Essa filha, ela tem essa linguagem
do sexo. O que ela vai ser? Ela vai ser leal à mãe. Então ela não pode ser feliz no casamento, porque sexo para ela, amor, ligação emocional, conexão neural com o marido, ela vai fazer o que ela não pode ser mais, ela não pode ser feliz, porque a mãe não foi feliz. E tudo isso é no inconsciente. Então, é todo mundo assim? Não, mas muitas. Então, o que acontece? Então, quando ela vai sentir prazer, ela bloqueia o prazer dela. Isso são um dos motivos. Bloqueia o prazer. Por quê? Porque a mãe, na cognição dela, o sexo gera a dor. Ou gera. Outra coisa interessante. Essa filha teve muitos irmãos. Passou muita escassez. Então, essa filha, ou o homem também, tá? Acontece a mesma coisa com o filho homem. Só estou falando da mulher. Presta atenção nisso. Essa filha com essa mãe que teve muitos filhos, sofreu escassez, não foi bem cuidada, não foi bem amada. E ela, minha mãe teve muito filho. Se tivesse menos filho, nós não teríamos uma vida dessa. Presta atenção nisso. E isso inconsciente, ter filho está ligado ao quê? Ao sexo. Então, inconsciente, essa filha, ela vai ligar o sexo à escassez, à dor e tudo aquilo de ruim que ela passou. Essa filha casa e agora ela está num casamento. E essa filha, inconscientemente, ela sofre dores emocionais na hora do sexo. E aí, a longo prazo, vai psicomatizar muitas doenças. Isso aqui é fantástico. Então, inconsciente, ela o quê? Ela é leal à mãe. Não, minha mãe sofreu, teve muito filho. Eu sofri, eu não posso ser feliz. Essa filha agora tem outra filha. Ou filho, tá? Independente de ser menino ou menina, homem ou mulher. É a mesma coisa aqui. Essa mãe que agora tem essa filha vai contar a história da avó. Eu já atendi gente assim, isso é fantástico. Isso aqui é uma virada de chave, você não tem noção. E aí ela vai contar a história. Ah, você tem tanto irmão, nananana. E o que acontece? Passa de geração para geração a lealdade. E essa mãe traz sequelas desse relacionamento da mãe dela com o pai. Ela traz sequelas para a relação dela com o marido e ela transmite isso para a filha. Alguém tem que quebrar isso. Mas quebra-se como? Com conhecimento. Quebra-se como? Entendendo. Quebra-se como? Tem que parar o ciclo, tem que fechar o ciclo, porque inconsciente a filha está sendo leal à mãe, a neta vai ser leal à mãe e leal à avó. E isso é o que? Uma aliança parental. Uma lealdade parental. Aí se gera, isso também é na vida dos homens. Porque muitos homens têm ejaculação precoce. Porque muitos homens não conseguem ficar ereto. Não estou dizendo pela idade, porque tem diabetes, nada disso. Aí é outra situação. Então, quando a gente começa a entender, chaves neurais vão mudando. Ai, Adriana, então é por isso que eu tenho esse comportamento. Ai, Adriana, ai, é por isso, não. Ai, Adriana, E aí, os pontos de interrogações vão vindo a resposta. Ah, é por isso que eu... é por isso. É por isso que eu me senti assim. É por isso que eu não me permitia isso. E é por isso. Então, vão quebrando. Então, o que nós... Bom dia, minha querida. Então, nós vamos submergindo, né? Nós vamos submergindo dentro do nosso eu, do nosso self, né? Aonde é o quê? A base das nossas conexões. E as nossas conexões estão lá, tá? Então, a Bíblia, ela tem um livro erótico que fala muito sobre sexo.
E a gente vai indo aqui, olha, tem a fidelidade e o compromisso. A fidelidade é uma temática central da Bíblia. E o sexo é visto como um reflexo desse compromisso. Olha só. Hebreus 13:4, esse versículo serve como um lembrete do casamento e da pureza sexual. A ideia é que o sexo deve ser exclusivo entre os cônjuges. E Provérbios 5, dos 18 e 19 diz assim: seja bendita a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade ou juventude. Né? E essa fala, né, incentiva a alegria, a satisfação do sexo no casamento, né? Como deve ser fonte de prazer e alegria, e não de tristeza. E não de necessidade. Gente, fazer sexo por necessidade é como ir ao banheiro por causa das necessidades fisiológicas. É a mesma sensação. Eu vou fazer porque o meu corpo necessita. Eu vou fazer por obrigação. Vou fazer por necessidade. É a mesma coisa que o corpo está falando. Vai no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas. Isso não tem alegria, não tem prazer. E a própria Bíblia condena. A própria Bíblia condena. Então, conhecer à luz da palavra de Deus o sentido do sexo é maravilhoso. Mas quantas crenças são inseridas em nós? E quantas crenças nós temos uma fala que hoje acredito que esteja mudando através do conhecimento. Por isso que eu fiz uma live. Sexo e dinheiro têm a mesma conexão. Por quê? Porque quando nós éramos pequenos, acho até hoje não tem muita nota, né? Hoje não tem muita nota, é muito Pix. Ainda existem muitos lugares que as pessoas, devido a, né, a cultura, aquilo que está inserida, usa muito ainda a nota, né, o dinheiro em espécie, né? Mas antes era muito comum, mas existe aí, no mundo afora, nem todo lugar tem Pix, né? Aqui no Brasil tem, muitos lugares por aí não tem. Onde a minha filha mora mesmo não tem Pix. É transferência, não tem Pix. Lá é transferência e dinheiro em espécie mesmo. Então, o que acontece? A gente aprende que dinheiro é sujo. Vai lavar a mão. Pegou no dinheiro. E o sexo também tem o mesmo sentido. Então, como ser feliz com uma coisa que é ruim? Como ser feliz com uma coisa que... Entende isso? Então, aquilo que é inserido dentro de nós... Mesmo, ai Adriana, eu não falo isso, eu não coiso isso, mas não é falar, é sentir. Porque o corpo, ele fala aquilo que as palavras não... O corpo se manifesta com aquilo que as palavras que não são ditas. Tem a linguagem corporal. Então, a linguagem corporal, quando essa mulher vai para o ato sexual... Fala muito. Ela vai travada? Ela vai fechada? Ela vai agoniada? Ela vai como para isso? Ou ela vai com prazer, com vontade, com alegria, relaxada? Então, a linguagem corporal, ela diz muito. Então, o tema da live hoje, a gente fecha aqui, é: sexo é pecado? Não. Existe dentro da palavra de Deus, da Bíblia, um livro erótico. Que formato de uma linguagem suave, leve, até como poesia, faz com que nós possamos entender que sexo é prazer, sexo é vida, sexo com responsabilidade, sexo é dom de Deus, é presente. Quebre isso. Se o sexo na tua vida, minha querida, não significa isso, sim, entenda o porquê. Trate se for necessário. Ore ao Espírito Santo se for necessário. Peça para Ele te mostrar o que você precisa saber para ser destravado. Procure orientação.
Vá ao ginecologista. Que dia hoje? Nós estamos aqui no penúltimo dia de outubro. Eu fiz essa pergunta, não vou dizer aonde, né, para ninguém identificar onde é, mas em uma dessas, ministrei muito esse mês de outubro, em uma das ministrações eu perguntei, quem é que fez os exames esse ano? Que foi no ginecologista, que fez o preventivo, Papa Nicolau, que fez, né, a mamografia para quem já tem idade, a ultrassonografia. E pasmem vocês, a maioria das mulheres cristãs não vão ao ginecologista. Eu não sei aí onde você mora, mas aonde eu tenho andado, as mulheres não vão. E isso é preocupante. Eu todo ano, né, eu tenho 52 anos, todo ano eu faço todos os meus exames ginecológicos e o biocheck-up em geral. Todos os anos. Esse ano eu já fiz e vou levar amanhã na minha ginecologista o resultado dos exames. Fiz a ultrassom da mama, fiz a mamografia da mama, né? Fiz o Papa Nicolau. Por quê? Porque numa dessas, né, consultas assim de rotina, nós podemos evitar câncer de mama, câncer de colo de útero. Você sabia que nós se fala muito, né, em câncer de mama? Câncer de mama é 30% nas mulheres e o câncer de colo de útero é 40%. Ainda ganha do câncer de mama. Eu não tenho útero. Graças a Deus. Oh, meu Deus. Foi uma das melhores coisas que Deus me presenteou, foi tirar o meu útero. Graças a Deus. Não tenho mais ciclo menstrual. Não menstruo mais. Aleluia. Oh, glória. Isso para mim, Deus, foi maravilhoso. Oh, Deus, agradeço todo dia por ter tirado o meu útero. Ai, glória a Deus. Não tive nada de menopausa, graças a Deus. Oh, glória. Você tem cuidado da sua saúde? Você já foi esse ano? Ou você é aquela pessoa que faz 10, 20 anos, será 5 anos, que você não foi ao médico? Então, a palavra de Deus que fala que nós somos destruídos por falta de conhecimento, porque nós negligenciamos o conhecimento. Então, quando nós não procuramos fazer os nossos exames regularmente, nós estamos negligenciando o conhecimento, porque nós poderíamos ter evitado um câncer. Nós poderíamos ter cuidado, por exemplo, se a pessoa tem uma H. pylori, né, uma bactéria H. pylori, ela vai fazer o tratamento, porque essa bactéria amanhã ou depois pode desenvolver e trazer um câncer, desenvolver um câncer. Então, nós estamos falando do quê? Já estamos terminando. A prevenção contra o câncer de mama. A prevenção é o quê? É ter o conhecimento daquilo que nós interno. Então, nós negligenciamos isso e tudo está na mão do Eterno, porque Ele sabe de todas as coisas. É verdade, Ele sabe, mas a gente tem que saber. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, espiritual e física. Fazer os exames, né, regulares. Né? Deita na cama, tomando banho, apalpando o seio, ó, fazendo assim com os dedos, dá pra ver daí? Fazendo assim, ó, aqui, ó, nas axilas, sobe até aqui, ó, vem aqui também, ó, né? No banheiro, porque existe 2 tipos de seio, de carne e de pele, né? Vai apertando, vai tocando, vai, né, o bico, a orelha do seio, né? Vai vendo. Isso é o quê? Sempre está fazendo isso após o período da menstruação. Então, o que ela falou aqui? Mas meu sonho parar de menstruar.
Ai, Josi, eu já desde 2017. 7 anos. Ô, glória. O número da perfeição. Gente, alguma pergunta? Você quer... Me dê o seu feedback. Como é que foi? Você gostou? O que serviu pra você? Tem muita coisa, né, gente? Tem muito mais, mas não dá pra gente falar. Né? A consequência, né? Eu só quero terminar isso que eu achei bem interessante. As consequências do sexo fora do casamento. A Bíblia aborda as implicações do sexo fora do casamento e as consequências espirituais e emocionais associadas. Olha, 1 Coríntios 6, 9 ao 10, Gálatas 5, 19 e 21, aonde Paulo orienta sobre isso. Então, as consequências do quê? Do sexo fora do casamento. Há um estrago no mundo espiritual porque é quebra de aliança. Meu Deus do céu. Né? Há um estrago, uma catástrofe no relacionamento marido e mulher. Lá, ô Roberta, não, aquilo lá que eu te falei mudou. Você tá aí, minha amiga? Eu ia até te mandar uma mensagem. Então, se você quiser, tá de pé aquele negócio, viu? Tá de pé. Viu, Roberta? Aquele negócio mudou a data. Lembra que eu te falei? Mudou a data. Então, aquilo que a gente conversou, tá de pé. Então, minha filha, em janeiro, se você quiser, entendeu? Tá certinho. Eu quero levar isso pra lá. Já pensou que maravilha? Para essas mulheres, eu sou desse jeitinho. Muita coisa, glória. Vai ser maravilhoso. Gente, me levem para sua igreja. Eu vou para qualquer lugar do Brasil e do mundo, viu? Pode me chamar, que eu sou desse jeitinho que você está me vendo aqui. Sem nem tirar e nem pôr. Né? Aí você ai, que bênção. Vamos, já deu em nome de Jesus, viu, minha amada? Vai ser muito bom, porque o Pai é bom. Vai ser maravilhoso, glória. Então, gente, é quebra de aliança. Paulo, isso pra gente fechar aqui, né? Então, gente, sexo na presença de Deus não há imoralidade. Esse é o grito de uma sociedade que tornou o sexo uma coisa promíscua. Aprenda isso. Existem algumas linguagens sobre sexo. A perfeita, porque Deus é perfeito e tudo que Ele fez é bom, que diz a palavra. O sexo, para que Deus fez e quando ele é praticado na união, dentro do casamento, é bênção, é presente. Entende? É saúde. E é tanta coisa que eu iria enumerar até amanhã. Agora, sexo não é imoralidade, vulgar, sujo, promíscuo, a porno, né? Porno. Não, isso aí não. Né? Isso aí não. Mas o que Cantares de Salomão ensina, minha amada, faça e viva com alegria. Vire os olhinhos, porque Deus fez pra gente virar os olhos. Vire os olhos. Vire os olhos de prazer, se entregue, seja amada, desejada, seja feliz, seja liberta, adore a Deus através do sexo, fortaleça as conexões neurais, emocionais, psicológicas, físicas, espirituais, oh glória, e vire os olhinhos, seja feliz, porque tá aqui, agora, quem não faz, olha, chega, deu calor, meu Deus do céu. Chega e deu calor agora. Gente, essa live vai pro YouTube. Já pensou? E no YouTube, eu vou pro YouTube desse jeito. Nessa versão, porque eu não consigo ser diferente, gente. É essa versão, Adriana. Você tem a versão Roberta, né? A versão Roberta talvez é mais, né? Uma
colérico, né? Meu marido é colérico, então colérico é mais, né? Ai, a sanguínea. Ai, Jesus, a sanguínea desse jeito. Ai, meu pai, esse assunto é tão libertador, pena que eu não sabia nada disso quando tinha meu esposo. Foi só frustração. Então, que Deus te dê uma oportunidade para que você, né, faça isso numa outra oportunidade, se assim for a sua vontade e a de Deus. Beijo no coração, gente. Deus abençoe. Terça-feira que vem a gente está aqui falando, cuidando do templo do Espírito Santo, tá? E eu quero ver se hoje eu não consegui. Na quarta-feira que vem a gente faz ao vivo também no YouTube. Me segue lá no YouTube. Vou deixar aqui, ó, o link do YouTube para vocês me seguirem aqui nos meus stories, tá bom? Beijo no coração. Que Deus te abençoe. Obrigado, pessoal do YouTube, que vai ficar lá também, né? Obrigado, pessoal do YouTube que está assistindo aqui essa live. Que Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima live terapêutica oficial. Quarta, 10:01. Deus abençoe.